Polkadot ou Cosmos, qual é a melhor Layer 0? Se é que podemos chamar dessa forma. Essa é uma das maiores rivalidades no mercado cripto e hoje você vai entender as diferenças operacionais entre elas e no final vou introduzir o conceito de outro protocolo chamado Layer 0 que na minha opinião tem potencial para desbancar fácil esses dois projetos. Eu particularmente acredito que o mundo cripto tem dois grandes desafios. O primeiro é a evolução dos oráculos e o segundo é a interoperabilidade entre as redes. Nós temos aí uma gama de boas redes com bons projetos, jogos, DeFi, mas o fato delas não se comunicarem entre si dificulta um pouco a experiência do usuário e, naturalmente, isso torna uma barreira de entrada muito grande. Então vamos aos detalhes das redes. Falando primeiro da Cosmos, ela é uma rede descentralizada de blockchains independentes e interoperáveis, que permite que tokens e dados sejam movidos entre essas blockchains sem a necessidade de permissão, permissionless. Desse modo, Cosmos é um protocolo que funciona como um framework para desenvolvimento de blockchains independentes e soberanas. A própria Cosmos se denomina como a internet das blockchains, o que até faz sentido, já que ela conecta blockchains soberanas. Essa conexão é feita por meio de hubs e zones, utilizando do protocolo Inter-Blockchain Communication, o IBC, e do algoritmo de consenso Tendermint. Apenas a título de curiosidade, as zones são blockchains comuns, também chamadas de AppChain, e os hubs são as blockchains feitas para conectar as zones. Essa imagem aqui vai deixar claro o que eu estou falando. E seguindo essa lógica, essa é a situação atual do ecossistema da Cosmos. Quando a gente passa o mouse em cima de cada protocolo, podemos ver as interações existentes. Dentro dessa rede, a primeira blockchain foi a Cosmos Hub, que por sua vez possui o token nativo Atom. E para que serve essa rede? Bem, como falamos antes, a Cosmos tem dois grandes objetivos. Primeiro, criar uma rede cross-chain que conecta blockchains. E segundo, criar uma estrutura plug and play para desenvolvedores criarem suas blockchains de maneira fácil. Para que isso seja possível, a Cosmos busca solucionar três problemas fundamentais no tangente à blockchain. Escalabilidade. Além de adotar o mecanismo de consenso Proof of Stake, a Cosmos acredita na abordagem de escalabilidade horizontal, com a criação e execução em paralelo de várias redes no hub. Usabilidade. O Cosmos SDK é uma ferramenta muito útil, sendo uma estrutura modular para a criação de novas blockchains de uso específico. Por fim, a interoperabilidade. A Cosmos possibilita a coexistência e cooperação de projetos por meio do protocolo IBC, com a troca de mensagens cross-chain. Uma das grandes críticas ao protocolo é sobre a apropriação de valor pelo token Atom. A narrativa é muito bonita, mas o Atom tem que captar valor. No momento, o token é usado para pagar taxas de transação no Cosmos Hub, realizar stake e participar da governança. E por conta disso, ele não capta valor proporcionalmente ao crescimento da rede como um todo. Além disso, não há limite para o supply do token, o que, aliado aos fortes incentivos para validadores, resulta em uma alta inflação, cerca de 12,9% ao ano, segundo os dados do Atom Scam. Consequentemente, isso reflete uma diluição dos token holders. A grande esperança do token Atom é a proposta do Atom 2.0, que apesar de ter sido proposto há pouco tempo, traz novidades e propostas de soluções para emissão, utilidade e valor do token Atom. As principais funcionalidades são Interchain Security, Liquid Staking, Interchain Scheduler e Interchain Allocator. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a nos manter motivados a continuar fazendo bons conteúdos para vocês. E vale a pena lembrar que no BG Crypto Pro a gente fala com muito mais detalhes sobre os protocolos e deixamos nossa opinião se vale ou não a pena investir nos protocolos e por quê. Inclusive sobre o Atom e o Atom 2.0. Acesse o link aqui na descrição para saber mais. O outro projeto que prometemos trazer nesse vídeo é a própria Polkadot, que também se denomina como internet das blockchains, trazendo conectividade inter-blockchain de dados e valores financeiros. Isso significa que as blockchains se comunicam dentro da estrutura da Polkadot. O token DOT é o token nativo do ecossistema e é utilizado para governança, staking e bonding. Essas duas últimas funcionalidades estão relacionadas diretamente à segurança do protocolo, que é um dos grandes diferenciais da Polkadot. A grande diferença da Polkadot e a Cosmos é que a Polkadot utiliza de figuras importantes chamadas parachains, que são blockchains paralelas que fazem uso da segurança da rede principal, a Polkadot Network, denominada de Relay Chain, como podemos ver nessa imagem. E como essas parachains funcionam? Os projetos e protocolos disputam slots, que são espaços, dessas parachains para construírem dentro do ecossistema da Polkadot.
Para poderem utilizá-las, os projetos participam de leilões, fazem ofertas em tokens DOT e os travam por 2 anos. A ideia é muito interessante, mas o token DOT vem sofrendo bastante, principalmente pelo momento de mercado ruim que estamos passando. Os projetos não estão com tanto apetite para desenvolver de forma mais agressiva e fazer ofertas por essas paratins. Para vocês terem uma ideia, 30 paratins já foram leiloadas, somando lances de 132 milhões de tokens DOT, equivalentes, nos valores de hoje, a 648 milhões de dólares. Esse valor representa apenas 11% da oferta total dos tokens do mercado, que justifica o receio dos investidores e causa pressão vendedora sobre o token. Outra diferença entre Cosmos e Polkadot que vale a pena ressaltar é o fato que os protocolos e apps têm menos flexibilidade para construir na Polkadot, uma vez que dependem dessas paratins e precisam disponibilizar recursos relativamente elevados para poderem ser utilizados. No caso da Cosmos, o uso do Hub é opcional e, consequentemente, reflete menores barreiras de entrada. Mas e para o futuro? Será que Polkadot vale a pena? Hoje eu não invisto em Polkadot, já falei abertamente que prefiro a Cosmos, mas, de qualquer modo, concordo que é um token que deve ser acompanhado de perto. Existem atualizações previstas relevantes, o time de desenvolvimento é sério e robusto. E eu estou curioso para ver a performance do token de Polkadot já no próximo ciclo, já que ela vai estar mais funcional. Não me surpreenderia em ver a Polkadot ainda como um dos principais projetos criptos no futuro. Vamos aproveitar que estamos falando de projetos de interoperabilidade e vamos dar o zoom out para refletir um pouco sobre essa temática. Hoje, existem 2 soluções para movimentar ativos e dados entre as blockchains. Primeiro, através de corretoras centralizadas, que você pode mandar tokens, por exemplo, para Binance e trocar de uma rede por lá facilmente. Claro que nessas soluções dependemos das redes estarem cadastradas nas corretoras e precisamos confiar na segurança delas. Segundo, através de corretoras descentralizadas. Nesse caso, a gente tem que converter o nosso token para outro token nativo daquela rede de destino. Honestamente, é uma alternativa bem quebra-galho e difícil de fazer para usuários que não são criptonativos e não conhecem, por exemplo, as breeds. Em ambos os casos, existe a figura de um intermediário para esse processo. Com a Layer 0, essa figura é desnecessária, uma vez que ela garante que a transação em uma rede recipiente seja pareada com a rede de envio, através de uma combinação de oráculos e relayers. Ela vem com a proposta de ser um protocolo de interoperabilidade trustless, dessa vez uma omnichain de verdade, diferente da Cosmos e Polkadot, que resolvem esse problema de forma parcial e paliativa. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Layer 0 e seu funcionamento, deixo aqui o link da thread que fiz dando um pouco mais de detalhes sobre o protocolo, inclusive citando até um potencial airdrop. Polkadot e Cosmos são Layer 0 de verdade? Agora vai e clica aqui para ver um vídeo falando da Chainlink.